E aí pessoal, boa tarde, sou o contador André Carvalho, estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês um conteúdo de relevância. Vamos falar do imposto de renda. Vamos falar aqui quem está obrigado, qual a documentação necessária, os prazos. Compartilhe o link, chame mais pessoas para participar e fique à vontade para postar as suas dúvidas relativas ao conteúdo, ok? Vamos lá, boa tarde para Maria Aparecida. Boa tarde a todos vocês. Vamos aguardar o pessoal entrar na live para a gente falar sobre imposto de renda. Boa tarde para vocês que estão chegando. Então vamos lá, né, pessoal? Boa tarde mais uma vez. Então, o imposto de renda, desde o início de março, foi dada a largada desta obrigação federal. Cristiane, ao Eliseu, a Maria Aparecida mais uma vez. E o imposto de renda, ele acabou de ser prorrogado, ok? Nós vamos ter um prazo até 30 de junho. Não mais apenas até 30 de abril, como sempre foi todos os anos, por causa do Covid, né, 19, por causa do vírus. Então vamos falar das principais obrigações nesse imposto de renda e no final tirar umas dúvidas de vocês, ok? Jarderson, boa tarde também, seja bem-vindo à live. Pessoal, as regras do imposto de renda 2020 está na instrução normativa 1924, tá bem? Então, instrução normativa 1924 da Receita Federal. Vou fazer assim, eu vou também conectar aqui e na live eu vou estar postando para vocês as informações. Dá uma boa tarde também ao Gabriel Oliveira. Gabriel, depois dessa live a gente vai ver também as suas dúvidas, tá? Vamos tirar aquela dúvida sua também. Silvia Jardim, boa tarde, seja bem-vinda também. Então, à medida que eu for apresentando o conteúdo e citar alguma lei, algum valor, eu vou postar nos comentários para ficar mais fácil para vocês, tá bem? Então, como eu estava dizendo, é a instrução normativa 1924 da Receita Federal. Regiane, boa tarde mais uma vez, sempre presente nas nossas lives, que bom estar com você, né? Então, vamos lá, pessoal, já está carregando aqui, tá? Aos poucos a gente vai seguir. Vamos lá, vamos lá. A internet da cidade anda um pouco devagar, né?
tá postado aí para vocês a instrução normativa 924 da Receita Federal, que traz a obrigatoriedade do imposto de renda. O prazo, como nós falamos, começou 1º de março e com a prorrogação vai até 30 de junho. Não deixe para a última hora. Nós podemos fazer o imposto de renda de duas formas. O áudio está bom para vocês? Está dando para todo mundo ouvir direitinho? Tá tudo ok? Confirma para mim, tá? Nós temos a declaração individual ou a declaração conjunta, na qual você poderá fazer numa única declaração seus dados, o dado da esposa, do esposo e também dos filhos, ou seja, dos dependentes. Então, em outras palavras, a declaração ela pode ser individual ou familiar, né? Colocar todo mundo junto. Talvez uma desvantagem da declaração coletiva, né? É que você tem que colocar, se tiver, a renda de todo mundo. E aí, quando soma a renda de todo mundo, pode ser que o valor do imposto fique mais alto. Situação essa que fica mais vantajoso fazer cada uma pessoa a sua de maneira separada, ok? Mas tem muitos casos que, às vezes, só o marido trabalha, a esposa cuida do lar e os filhos são menores, aí declara todo mundo ali junto. Ou a esposa trabalha, o marido não e os filhos menores. Então, dependendo da situação, compensa fazer a declaração em conjunto. Boa tarde para Ruth Paula, Marilene Souza, que está também conosco nesta live. Você aí que estiver entrando, deixa um oi pra gente, tá? Para nós sabermos que você está presente, de onde você é. Ítalo Bruno, boa tarde também. Seja bem-vindo à live do Imposto de Renda. Outra novidade é que nesse ano a gente não vai mais poder abater a despesa com a empregada doméstica no imposto de renda, tá? Então, até o ano passado podia, esse ano já não pode mais, tá bem? Então, um prejuízo aí para quem paga aquele imposto da doméstica, tudo legalizado, tudo registrado, né, pessoal? Ficou ruim nesse aspecto. Aí, se não fizer o imposto de renda no prazo, qual que é a multa? A multa prevista é de 1% do imposto ao mês. E o mínimo a ser pago é R$ 165,74. O Ítalo pergunta, qual o segredo para trabalhar na exata contabilidade? Então, Ítalo, nós temos o primeiro requisito legal, instituído pelo Conselho de Contabilidade, é ter o curso de Ciências Contábeis e já ter passado no exame do Conselho e ter a carteirinha, o CRC. Então, para trabalhar no departamento fiscal, contábil, obrigatoriamente precisa de ter o CRC. Nós também temos vagas para estágio, que é para quem está cursando Ciências Contábeis ou áreas afins, recursos humanos, administração. E especificamente na unidade Araçuaí nós temos a Fábrica de Líderes, que é um curso que a gente dá gratuitamente para jovens aprendizes e alguns deles estagiam na Exata ganhando uma pequena bolsa, tá bem? Então a multa para quem não fizer e que estava obrigado é R$ 165,74 o mínimo, tá bem? Vamos à instrução normativa para a gente ver quem que vai estar obrigado a declarar, né? Então, como eu falei, é a instrução normativa 1924. Boa tarde para o Zeli, para Si Alves, sejam bem-vindos. Então, já o artigo 2º, ele trata da obrigatoriedade da apresentação do Imposto de Renda 2020. Então, eu vou postar aí para vocês o primeiro grupo de pessoas obrigadas, né? A partir de quanto? Tá aí para vocês. É para quem ganhou em 2019 renda acima de R$ 28.559,70. Tá vendo aí a postagem? Para vocês acompanhar o valor exato. Então, quem ganhou o ano passado mais do que isso, seja de carteira assinada, seja como autônomo, né? Bicos que você faz, somando toda a sua renda no ano. Passou disso aí, é obrigado. Numa outra linguagem simplificada,
Entrou na minha conta valor acima disso aí no ano, a depender da razão, do motivo, você também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda até 30 de junho de 2020, sob pena de multa, né? E além do seu CPF ficar com problema. Quem mais está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? Número 2, postando aí para vocês também na live. Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou exclusivamente na fonte, superior a 40 mil. Um exemplo, ganhou na loteria, é um rendimento tributado exclusivamente na fonte. O que significa? Se você ganhou lá 100 mil na loteria e eles descontaram 5 mil de imposto, esses 5 mil não vai ser recuperável, ok? E somente nesse ano que você ganhou na loteria, você vai lá e declara. Você recebeu aí de inventário, né, partilha de bens, casa, né, a herança, e passou de 40 mil, você vai declarar isso aí. Sacou o fundo de garantia, recebeu alguma indenização, algum seguro acima de 40 mil reais, todas essas pessoas estão obrigadas a declarar. E a questão do rendimento isento, se você declarar esse ano, porque o ano passado, em 2019, você recebeu algo acima de 40 mil, recebeu uma doação, né, algum valor, algum prêmio acima de 40 mil, não quer dizer que nos anos seguintes você está obrigado a declarar, não. A câmera está pegando aqui umas interferências de luz, né? Mas vamos tentar, acho que não está atrapalhando não, né? À medida que eu for falando, se vocês tiverem perguntas, pode ir fazendo. O tópico 3 de quem está obrigado, praticamente ninguém faz. Quer dizer, pelo menos não vejo ninguém procurando a nossa contabilidade ou os contadores para fazer o cumprimento dessa obrigação. É quem obteve em qualquer mês do ano de 2019 ganho de capital na venda de um bem. Ou então que operou na Bolsa de Valores e assemelhados. Aí o valor para ser obrigado é um ganho de capital acima de 20 mil. Então, por exemplo, você tem sua casa. Também tem um lote. Você comprou o lote por 30 mil. Vendeu ele por 60. Olha, você teve um ganho de capital de 30 mil. Né? Um lucro de 30 mil. Em tese, esse 30 mil você tem que pagar imposto, tá? 15% dos 30 mil. Daria, vamos fazer rapidinho a conta, R$ 4.500. Esse valor seria para o governo, né? Para ajudar as pessoas agora aí no coronavírus. Valdete, boa tarde, né? A irmã lá da igreja, da Batista, na qual eu sou membro. Seja bem-vindo à nossa live também. Então, gente, quem vendeu algum bem, exceto a casa própria, que depois eu vou falar a exceção para ela, mas algum bem que você teve um lucro acima de 20 mil, você tem que declarar isso aí no imposto de renda, tudo bem? Geralmente as pessoas não declaram, né? Então falamos de 3 obrigatoriedades. Quem ganhou acima de 28.559,70, autônomo ou de carteira, ou seja lá como for. Rendimentos isentos, acima de 40 mil, alguma indenização, algum prêmio, alguma doação, alguma herança. Aí, como nós falamos, só no ano que você ganhou, os anos seguintes você não estará obrigado se você não tiver nas outras obrigatoriedades. E quem teve lucros na revenda de bens acima de 20 mil, tá? Então, essas pessoas estão obrigadas. O empresário, o sócio administrador de sociedades limitadas também está obrigado a declarar o imposto de renda, tá? Só pelo fato de ser titular de uma empresa que não seja MEI, uma empresa de porte normal, do Simples Nacional adiante, ou então sócio administrador, você também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda.
E quem é da zona rural, né? Os grandes empresários da área rural, fazendeiro, que anda vendendo aí carne, bois, milho, cereais. Acabei de postar para vocês também. Quem também for da área rural, o valor está aí para vocês. Se em 2019 movimentou acima de R$ 142.798,50, você também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda relativa a 2019 até 30 de junho de 2020, sob pena mínima de multa de R$ 165,00 e os centavinhos que a gente postou, né? 70 centavos. Vamos ver mais caso aqui, né? Que está obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que a gente já falou, fique à vontade para perguntar na live, tá bem? Então, nós falamos os casos de quem está obrigado. E as outras pessoas que não estão obrigadas, que não enquadrou em nenhum desses motivos que eu falei? Aí você vai fazer de maneira opcional. Vai só declarar, não vai ter que pagar imposto. Né? Para o microempreendedor individual, é recomendável fazer. Porque depois você precisa de fazer uma comprovação bancária, fazer um empréstimo, fazer um financiamento. Os autônomos mesmo que não ganhou em 2019 mais do que os 28 mil e o quebrado que eu postei aí, recomendo fazer, porque depois você quer fazer uma operação bancária, atualizar sua conta bancária, falar, me comprova a sua renda. O imposto de renda é uma forma de comprovar a renda. Então você vai declarar o quanto você ganhou. Por exemplo, se você declarar lá que ganhou 20 mil, você não vai pagar imposto de renda, porque não passou dos 28.500 e pouco. Tá aí os centavos para vocês na descrição aqui abaixo, tá bem? Então, todas as pessoas que precisar comprovar a renda junto a uma imobiliária, eu vejo muita gente que os filhos passam em FIES, ProUni, Enem, etc, e precisa de comprovar a renda e depois chega lá, é autônomo, não tem comprovação nenhuma da renda. Então, o imposto de renda declarado vai virar um instrumento para você provar a sua renda. Então, não custa nada fazer, tá bem? Não vai pagar imposto mesmo, vai só declarar. Né? Aí a gente tem os casos que a pessoa, além de declarar, ainda tem que pagar, porque ganhou uma renda mais alta. Silvana Macedo Ferreira, seja bem-vinda à live. Tá? Muito bom estar com você. Muito tempo aí não se fala, né? E o que eu vou declarar lá no programa do imposto de renda? Deixa eu abrir aqui para vocês. Primeiramente, vai ser os dados pessoais, né? De identificação, de localização, telefone, e-mail. Na declaração são feitos todos esses dados principais de identificação. Também, nós vamos declarar todas as rendas que nós tivemos. A empresa que você trabalha vai te fornecer um documento chamado Informe de Rendimentos. É um formulário padronizado pela Receita Federal que vai falar como que cada valor que você recebeu da empresa ao longo do ano, valor de INSS, férias, se foi demitido lá, o valor do acerto, o valor das indenizações. Então vai vir preenchido nesse Informe de Rendimentos. Todas as empresas vão te fornecer isso aí. Aí você leva ao contador e ele vai declarar. Você trabalhou em 2, 3, 4 empresas, de cada uma você vai ter que ter o informe de rendimentos. Já a atividade autônoma, aí você que fez o controle, né, ao longo do ano, mediante recibo, com o CPF da pessoa, para poder declarar a renda como autônomo. Também a gente declara os dependentes. O bom de declarar os dependentes é que quem paga imposto, isso aí vai ajudar a restituir, né, a pegar de volta o valor que tenha sido já descontado na sua folha de pagamento. Um exemplo, a pessoa ganha 5 mil reais. Provavelmente foi descontado ali 400 reais todo mês do salário, já veio abatido e a empresa descontou e já adiantou lá para o governo. Então ficou 400 reais por mês, em 12 meses daria 4.800 reais. Então é um imposto já adiantado para o governo. Se ficou por isso mesmo, esses 4.800 eu não pego de volta, ele tem que ficar para o governo como um imposto. Mas supondo que eu gastei com meus filhos, né, com os dependentes, com a esposa, com saúde ou educação,
Entendam como saúde apenas serviços médicos, medicamentos de farmácia, drogaria não entra. Apenas serviço, né? Clínicas, qualquer área da saúde, tá? Dentista, psicólogo, etc. Cirurgias várias. Então você tem o recibo ou a nota fiscal. Isso aí vai ajudar a abater ou restituir o seu imposto. Então, como eu estava falando, o valor exato para eu ter que pagar imposto é se eu ganhar acima de R$ 28.559,70. Vamos supor que você ganhou 35 mil reais no ano. E o governo já descontou através de sua folha de pagamento lá, a empresa já descontou 5 mil reais. Então eu recebi 35 mil, 5 mil já ficou adiantado lá no governo, foi debitado o meu salário. E eu gastei 10 mil reais em 2019 com saúde. Então, se o meu salário foi 35 mil, eu gastei 10 mil com saúde, a minha renda líquida é de 25 mil, concorda? Então, como a minha renda líquida baixou para 25 mil reais, eu não deveria ter pago o imposto de renda que foi descontado na minha folha. Então, eu entrego ao contador ou lanço na minha declaração a nota fiscal ou o recibo desses serviços médicos. E aí, esse valor que foi descontado, os 5 mil de imposto de renda, vai ser devolvido na minha conta bancária, entendeu? Só tem a restituição quem pagou o imposto. Já teve gente nos procurando que nem sequer trabalha, que não faz nada, nem como autônomo. Assim, eu queria ver essa restituição aí do imposto de renda, eu queria pegar também. Isso não é um benefício que o governo criou, né? Isso aí é um imposto que já foi descontado do salário e que se a pessoa teve despesas com saúde ou com educação, que baixa a sua renda para abaixo de R$ 28.559,70, ela vai ter direito de restituir. Porque saúde e educação é direito de todos através do governo, na via pública. Mas como você foi para a privada, você gastou a parte, então você vai reembolsar. Entendido essa parte? Então você pode lançar despesas com saúde e com educação. Com educação é só mensalidade, tá? E da educação regular, ensino médio, superior, técnico, seu ou dos dependentes. Dependente é quem mora debaixo do mesmo teto, né? Mora na mesma casa. Então, o filho que você paga pensão vai entrar numa outra classe chamada alimentando, né? Que é o pensionista. O dependente é apenas quem você detém a guarda judicial de fato. Que às vezes a pessoa tem ali um irmão menor que ele cuida, mas tem que ter a guarda judicial. Né, algum parente aí que você tem a guarda judicial, você pode lançar ele como dependente. Se não detém guarda judicial, mas eu crio, eu tá lá em casa, eu tô dando de comer, de beber, saúde, etc. É por opção. A Receita Federal, para fim de imposto de renda, não aceita como dependente se não detém o documento judicial, tudo bem? Sobre a pensão também é dedutível do imposto de renda. Vou dar mais um exemplo bem claro. Ganhei 40 mil reais em 2019. Todo mês foi descontado ali um imposto da minha folha de pagamento. Vamos supor que R$1.000 todo mês foi descontado. Então descontou 12 mil, a empresa descontou 12 mil e recolheu para o governo. Só que de pensão eu paguei 15 mil reais ao longo de 2019. Essa pensão ela tem que ser homologada em cartório ou na justiça, tá bem? Voluntária pode vir a dar problema. Está bem claro lá no programa e na legislação que é pensão regulamentada, cartório ou na justiça. Então eu recebi 40 mil, mas paguei 15 mil de pensão. Minha renda voltou para quanto? 25 mil, não é? E 25 mil não está na obrigatoriedade de pagar imposto.
Mas foi descontado R$ 1.000 por mês de meu salário. Eu juntei 12 mil lá com o governo. Então você vai declarar essa pensão oficial e provavelmente, né, nessa situação bem específica que eu estou citando, esses 12 mil de imposto de renda vai ser devolvido para você no calendário do governo, tá certo? Então, por isso que os recibos, os documentos, as notas fiscais, né, de saúde, educação, precisam de estar todos organizados. Cida, boa tarde, que bom estar falando com você. No imposto de renda, o certo é declarar todos os valores, formais e informais. Bico que você faz, serviço como autônomo, se você tem alguma coisa de aluguel, tem que declarar tudo isso, tá? Também devem ser declarados os bens, né? Os bens. Quem tem casa, imóvel, que o valor é acima de R$ 300 mil, essas pessoas também são obrigadas a declarar imposto de renda, tá bem? É mais uma situação de obrigatoriedade. Aí todos os bens que você tiver em seu CPF, você vai declarar. Casa, terreno, moto, veículos, vários, tá bem? Saldo de conta bancária. Se você tiver joias, um valor relevante, né? Acima lá de 5 mil, também vai declarar essas joias. Então todos os bens que você tem, né? Móveis, isso aí não, viu, gente? Só automóveis e imóveis, coisas de valores significativos e duráveis, né? Aí vem uma pergunta. Eu tenho um imóvel que não tem documento de cartório. Para a Receita Federal, isso aí pouco importa. É seu, você tem o recibo de compra e venda. Mesmo no recibo de compra e venda, para fins de imposto de renda, você pode declarar, tá bem? Isso não significa que você está desobrigado a registrar no cartório e nem que informar no imposto de renda você tem a posse definitiva, né? É só mesmo para constar ali que você tem esse bem nesse valor, ok? Poderá vir te ajudar para depois provar que é seu, etc. Então, mesmo não tendo documento, você pode declarar. Dando segmento, você também deverá declarar as dívidas acima de R$ 5 mil, tá? Então, quem está obrigado a fazer imposto de renda tem que declarar também as suas dívidas. Eu fiz na minha casa, minha vida e estou devendo 100 mil ainda para o banco, eu tenho que fazer imposto de renda? Se for só por causa dessa dívida, não. É só se você se enquadrou em um outro quesito do que eu falei, que aí sim você estará obrigado a fazer o imposto de renda. Caso der imposto a pagar, você poderá dividir em até 8 vezes. Aí vamos a algumas perguntas e respostas, né, que chegaram. E se vocês tiverem alguma, sinta-se à vontade para perguntar. Eu mesmo posso fazer minha declaração? Sim, qualquer pessoa pode fazer sua própria declaração. Só baixar o programa, tem aplicativo no celular, tá bem? Só que aí os contadores têm como é que eu vou falar? Nós temos um combinado entre nós, né? Quem não procurar assistência especializada, fizer por conta sem deter o conhecimento para fazer e depois cair na malha fina, a gente não vai ficar dando dica, não. Onde que eu declaro isso? Onde que eu declaro aquilo? Tá bem? Então, mas eu tô fazendo minha parte para vocês, dando as dicas de um modo geral. Boa tarde ao Daniel Pinheiro. Quais os cruzamentos o governo faz? Então, o governo tem 5 anos para verificar se o que você fez está certo. Né? Ver se você declarou lá que ganha 20 mil, mas na verdade você ganha 100. Né? Tá escondendo o ouro, como diz. O governo tem 5 anos para rastrear as contas bancárias com seu CPF em todos os bancos e ver se aquilo que você movimentou é aquele valor. Então, geralmente, o governo vai fazer cruzamento com outras pessoas que também declaram que pagou algo a você, né? Com conta bancária, cartão de crédito. Então, todas essas ferramentas aí o governo pode cruzar. Tem gente que declara que ganhou 20 mil para ficar isento de imposto, mas lá no cartão de crédito ele movimentou 50 no ano. Então, isso aí, se você estiver nessa situação, por favor, procure um contador para te dar uma assistência de como adequar a sua renda para você não ter problema. Aí temos algumas perguntas de ordem prática aqui. André, João pediu para depositar 50 mil reais na minha conta. Olha, isso aí, gente, é um pouco complicado, né? Por que ele quer depositar na sua conta e não na dele?
Primeiro, se você tiver uma renda de 50 mil reais, você é obrigado a fazer imposto de renda e pagar imposto, né? Conforme a gente falou. Então, essa pessoa está tentando se esquivar de alguma coisa aí e te usar, né? O famoso laranja, quem sabe? Então, se alguém pedir para transferir 50 mil para sua conta, é bom analisar o fato bem de perto, com a real intenção, com a assistência de um contador, para ele ver se isso poderá trazer problema para você ou não, tá bem? Não recomendo ninguém emprestar a conta bancária para depósito de valores altos, significativos, tá? Porque o governo ele tem o direito, o poder e o tempo de 5 anos para fiscalizar as movimentações. Boa tarde para a Márcia Selene, a Larissa Murta, sejam bem-vindos aqui à nossa live falando do Imposto de Renda 2020. André, esses nomes são fictícios, tá, gente? Para não... Pedro pediu para pôr um carro e uma casa no meu nome. Então, né? Uma casa e um carro dá o quê? No mínimo 200 mil reais, né? 100 mil reais. Provavelmente essa pessoa está querendo fugir de imposto de renda. Tem gente que não quer mostrar para a esposa, né? Que não quer que a esposa saiba que tem aqueles bens. Às vezes a pessoa está num processo de separação e quer tirar do seu nome para poder não cair na divisão e por aí vai. Então, gente, da mesma forma que não é recomendável emprestar conta bancária para depositar dinheiro, ou seja, você ser um laranja, se você está dando seu nome para alguém pôr um carro no nome dele, ou uma casa já quitada, alguma coisa tem, né? Eu não vou dizer a situação assim. A mãe quer comprar um carro no nome do filho. Aí eu já não vejo problema. A mãe está comprando uma casa, quer pôr no nome do filho, aí não tem nenhum problema. Agora, assim, né, outros graus de parentesco com um amigo, né, nós temos que investigar a situação e ver os reflexos no imposto de renda. Em tese, se cair uma casa de 100 mil no meu CPF ali registrada, a renda é minha. Eu que arrumei esses 100 mil, não paguei o imposto dos 100 mil e estou com a casa. Então o governo poderá cobrar o imposto dos 100 mil da casa, se fosse esse valor, né? E de X mil do carro. Entendido? André, vou colocar uns parentes para aumentar a minha restituição. Isso acontece demais, né? Às vezes a pessoa cuida dos irmãos. Os pais às vezes não moram na mesma casa e você lança como dependente. Dependente para imposto de renda tem que morar debaixo da mesma casa, do mesmo teto. Debaixo da mesma casa não, né? Debaixo do mesmo teto, na mesma casa. Então é muito arriscado você colocar uma pessoa como dependente sem de fato ela poderá cair na malha fina. E tem casos que a pessoa vai lá e declara o pai e esquece que o pai tem aposentadoria. Aí cai na malha fina pedindo para juntar a renda do pai. Quando junta a renda do pai ou da mãe, acaba ficando mais alto o valor a pagar em vez de restituir. Então essas situações não devem ocorrer, tá? Não recomendo a nenhum de vocês fazer isso. André, posso dar uma aumentadinha no valor da pensão? Então, como nós falamos, a pensão paga, ela pode ajudar na restituição do seu imposto de renda. Tem gente que superfatura a pensão. Já atuei muitas vezes, né? O ano passado mesmo a gente teve que corrigir muitas declarações na qual a pessoa declarou que pagava ali 1.000 por mês de pensão, 2.000, né? Ele não paga nem 400, 500 reais, né? Se a Receita Federal entender como abusiva, ela pode pedir essa comprovação. Os recibos ou as transferências bancárias e principalmente o acordo feito no cartório ou na justiça. Se você não tiver, prepara para ter que corrigir a declaração e até devolver ou pagar imposto, tá bem? Outra pergunta. André, não vou declarar meus bens, não. Bem, muitas pessoas não declaram mesmo, né? Principalmente se é só no recibo, que não tem rastro disso. Agora, aquilo que está no cartório, não tem como você fugir. Você pode pegar qualquer documento de compra e venda em cartório, vai estar lá embaixo, emitida a DOI, que é a Declaração de Operação Imobiliária. Toda vez que você registra algo no cartório, o cartório faz uma declaração para a Receita Federal falando, ó, imóvel tal, no valor de tanto, do CPF tal para o CPF tal.
Então a Receita quer esses dados só para cruzar. Se você negar essa informação, amanhã também poderá dar problema, ok? Recomendo declarar todos os bens. André, tenho aqui o CPF e o CRM de um médico. Vou lançar um pagamento aqui. Muita gente está fazendo isso até hoje, né? Sabe o CPF, CRM do médico e coloca lá que fez uma consulta, que pagou um procedimento de saúde para poder restituir imposto de renda. Gente, isso aí é crime. Hoje também o médico declara 1 a 1 com o CPF, o dentista declara 1 a 1 com o CPF aquilo que ele recebeu. Então tem como cruzar. E aí poderá dar problema, e já pensou se dá um problema lá no CPF do médico, quando for olhar vai estar lá que foi você que declarou a mais, né, de forma fraudulenta, e aí te chama no processo, a coisa não fica bonita não, viu? Então vamos fazer o que é certo, né, o que é legal, o que é de direito. André, o INSS vai cobrar o imposto de renda que eu declarei? Se não pagou, com certeza. Aluguel. Sobre a renda do aluguel, eu não tenho que pagar INSS. Agora, o autônomo recebeu o valor, tem que pagar INSS, até o teto, que é 6 mil e pouco. A partir dali não paga mais INSS. Acontece muito da pessoa precisar de declarar uma renda, ela vai lá e lança, ou então ela tem uma renda, precisa de lançar um pouquinho a mais, ela põe que fez um trabalho autônomo. Mas e aí, cadê o INSS desse trabalho autônomo? Você recolheu? Não, né? Então a Receita tem 5 anos para poder exigir ou não de você esse INSS do trabalho autônomo. Passar 5 anos, você escapuliu, né? Aí conseguiu ficar ileso, mas se não, fica esperto que isso aí pode dar problema. A última pergunta que temos até o momento, André. Sou agiota e movimentei demais na conta. Então, o famoso agiota, ele pode ficar, de certo modo, despreocupado se ele se regularizar. A lei abriu a empresa de crédito simplificada. Então, aquelas pessoas que têm um valor, né, para emprestar, você pode abrir uma empresa simplificada para fazer empréstimo. O imposto, ele vai ser sobre o lucro, tá bem? E você só poderá emprestar para outras empresas. Ou seja, se alguém quiser pegar emprestado com você, ele vai ter que abrir no mínimo um microempreendedor para fazer o contrato. Aí você pode fazer o contrato, pode colocar coisas em garantia, por exemplo, um carro, se ele não pagar, uma moto, um imóvel. Você pode levar isso a protesto em cartório, você pode entrar na justiça sem nenhum problema. Então, a pessoa física que quiser emprestar dinheiro, o governo já permitiu através dessa empresa simplificada de crédito, ok? Se alguém tiver interesse em abrir uma desse tipo de empresa, a gente dá todo o suporte, inclusive na questão de fazer os contratos de empréstimo, boletos de cobrança. A Exato tem toda a estrutura para esse tipo de ramo. Agora, o agiota ilegal mesmo, está emprestando sem declarar nada, sem pagar nada. Como eu disse, o governo tem 5 anos para fazer o cruzamento das contas bancárias. Se passar 5 anos e não cobrar, prescreve. Se pegar, aí você vai ter que pagar o imposto, mais 75% do valor do imposto, mais a multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto, igual eu falei, né? Então, dei a solução para você que está nesse caso, tá bem? Maria José, seja bem-vinda ao nosso vídeo. Também o César Figueiró. O César deixa uma pergunta. Como que fica isso aí, André? O prefeito fez um decreto para ficar em casa. E esse pessoal que não está indo trabalhar. Então, César, o governo abriu 2 situações, né? Para quem não for trabalhar. R$600 durante 3 meses para o meio autônomo e geralmente o pessoal do Bolsa Família que estiver cadastrado como trabalhador informal. Para as empresas que não forem atuar, saiu ainda de anteontem, né, uma norma na qual poderá baixar a carga horária, e aí a empresa vai pagar proporcional e o governo vai pagar o restante, tá bem? Virgem da Lapa autorizou o comércio com algumas restrições. Nós vamos ver como vai se manifestar o Ministério Público. E também tem a questão
Além do Ministério Público, tem a questão que o governador falou que vai ficar a cargo de cada prefeito definir como vai funcionar. Alexandre Rodrigues Tata, boa tarde. Então, César, o pessoal que está em casa, nós estamos até mudando o assunto, né, de imposto de renda, mas eu tenho uma live também, não deixe de dar uma olhadinha na minha página, não, tem 2 lives falando com mais profundidade sobre cada um desses detalhes. A lei deu o direito desse pessoal ficar em casa. Vai receber e ficar devendo essas horas para a empresa, um banco de horas, né? Aí eu fiquei 20 dias em casa, a empresa vai pagar esses 20 dias e eu fico devendo 20 dias para a empresa para pagar em 1 ano e meio, tá bem? Ou então a empresa vai também pagar o salário e antecipar as férias, ok, César? Qualquer coisa você pode me chamar aí do Facebook que eu vou te orientar se precisar e vou te mandar também o link, né, das principais dúvidas trabalhistas e os reflexos da medida provisória 926, 927. Gente, mais alguém tem alguma pergunta de imposto de renda? Acho que eu abordei as principais perguntas, prazo, multa. Se tiver, por favor, pergunte. Alguma curiosidade, alguma dúvida. Quem está obrigado aí, né? Providencie sua documentação. Não deixe de organizar tudo. Não vamos perder prazo e nem pagar multa. Vai até 30 de junho de 2020. Então, um resumão para finalizar. Quem está obrigado? Se eu ganhei mais de 28.559,70 em 2019, se eu tiver alguma renda isenta acima de 40 mil, doação, herança, indenização, herança, fundo de garantia a ser de empresa alto, se você teve lucro na venda de bens acima de 20 mil, imóveis, etc., se você na área rural ganhou acima de 142.798,50, e nós temos uma situação de quem vendeu a sua única casa de moradia, que tem só uma casa e teve lucro. Se for até 440 mil reais e você em 6 meses comprar uma outra casa, você está desobrigado de pagar imposto de renda, tudo bem? Então, um abraço a todos vocês, agradecer pela participação, compartilhe esse link com outras pessoas que precisarem. Estarei disponível na página da Exata Contabilidade ou na minha página André Carvalho. Também temos o canal no YouTube, Exata Soluções, tá bem? Vou deixar aqui mais 1 minuto, se tiver alguma pergunta dentro de 1 minuto eu vou responder, senão a gente finaliza o vídeo. Bem, como não apareceram mais perguntas, espero que tenha sido claro para vocês. Tá? Sou o contador André Carvalho, do Grupo Exata. Meu abraço e até a próxima, pessoal!